Vamos para a próxima, vamos para a Amazon também, que é outra que eu acho que vocês precisam olhar com carinho, precisam ter um pedacinho legal. A Apple é a maior posição do Warren Buffett, tá? Então, grandes gestoras possuem as ações, né? E a Amazon também, né? O Warren Buffett tem um pedacinho de Amazon também, muito embora seja uma empresa que tenha múltiplos mais esticados, né? Uma empresa de mais de trilhão de dólares também, né? Mas empresa que realmente é muito diferente, né? Muito diferente, cabeça do Jeff Bezos, enfim, né? O homem mais rico do mundo, saiu recentemente como CEO da companhia. O Guilherme Bezos, nossa, misturei o Guilherme Benchimol com o Jeff Bezos. O Jeff Bezos, ele saiu da companhia para ser o chairman, né? Que é o cara que fica na parte mais estratégica do negócio, lá no conselho. E o Guilherme Benchimol também saiu da XP nesse mesmo movimento, tá? Coincidentemente próximo um período do outro. Aqui é um pouquinho do site da Amazon. E quando a gente está falando de Amazon, gente, a gente só lembra disso, né? A gente pensa que a Amazon é o site lá de compra de tudo, né? A história da Amazon, ela começou como uma livraria, né? A empresa que vendia livros, né? Então, começava a vendia livros na internet, acho que é de 99, né? A criação da Amazon. Então, de lá para cá, a empresa, né, se tornou realmente uma loja de tudo, né? Que é o próprio livro lá, né? Então, a gente está vendo aqui a cara, aquilo que as pessoas olham muito, né? A própria Apple, né? O cara lá, a Apple é o quê? O iPhone, iPad, né? O cara ela pensa que é esse é o projeto da Apple, né? Não vê o serviço, não vê toda a parte de indústria, né? Enfim. Então, eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho, né? Que não é só essa plataforma, né? Na verdade, a parte do varejo da Amazon, ela corresponde por uma pequena parte do resultado, né? Do resultado líquido, o lucro líquido da companhia, ele vem muito mais do AWS, né, que é o Amazon Web Services, né, que é a parte de nuvem de armazenamento de informações da Amazon, que é o maior do mundo, tá? Onde as empresas todas usam os serviços da Amazon, inclusive a Avenue. A Avenue usa o armazenamento das informações da nuvem, os serviços que a Amazon oferece, tá? Aqui mostrar para vocês, adivinhem, o site de Investor Relations, a parte de relações com investidores da Amazon. Aqui fala um pouquinho da companhia, tem os principais reports de resultados, né, anunciando aqui dia 30 de janeiro o resultado do fechamento do quarto trimestre, né, vendas subiram 21% para 87 bilhões, né? São as maiores empresas do mundo, né? A gente está falando aqui das maiores empresas do mundo, que as empresas que têm receitas no planeta inteiro, empresas globais, né, que a gente precisa ser sócio, né, simples assim, né, me associar a negócios ruins, não, pô, empresas que têm receitas no mundo inteiro, são muito capitalizadas, têm diferenciais competitivos, né, então é proteger o teu patrimônio também, né, então às vezes a pessoa olha só mais rentabilidade, então, pô, o dinheiro está lá num capital, numa empresa grande, ação, um período de meses, dias, anos, vai oscilar, né, mas cara, tua empresa, teu dinheiro está lá, né, tá? Tu é acionista da Amazon, tu é acionista da Apple, tu é dono de um pedacinho desse conglomerado aí que cresce, que vende para o mundo inteiro, né? Isso que é importante a gente poder olhar. Vamos em frente aqui em relação às receitas aqui, né? Notícia de 2 de fevereiro de 2021, né? A Amazon tem receita de mais de 100 bilhões de dólares pela primeira vez no quarto trimestre de 2020, tá? E aqui é muito louco, tá? A questão das estimativas, não sei se a empresa ela supera assim de forma absurda mesmo, foi um resultado absurdamente muito, muito, muito fora da curva, ou se os analistas estão assim pirados, assim, porque as projeções são muito fora, né? Então a projeção de lucro, vamos ver se está até aqui nesse tá aqui, ó, a projeção de lucro. Cadê esse? Tá aqui, deixa eu ver, não, não tá nesse aqui. Mas a última projeção de lucro era de 7 dólares por ação, né? Os analistas de Wall Street avaliaram que a Amazon vai entregar um lucro de 7 dólares por ação. Ela entregou 14, entregou o dobro. Então, a gente nunca sabe, né, se essas projeções elas realmente estão muito fora, ou a empresa está entregando um negócio muito, muito acima, ou se realmente os caras estão errando feio nessas projeções, tá? Então, aqui falando um pouquinho da Amazon batendo as receitas de mais de 100 bilhões de dólares pela primeira vez no quarto trimestre de 2020, né? Mostrando aí, eu acho que é essa daqui mesmo, superou com folga a previsão, é isso aí, a previsão de 7, ela entregou 14, né? Então, registrou um lucro líquido de 7,2 bilhões de dólares, lucro líquido, tá? 7,2 ou 14,09 por ação, né? Então, o dobro daquilo que o mercado estava. E o que aconteceu com a Amazon? Como o Jeff Bezos saiu como CEO, as ações ficaram meio paradas. E a empresa teve um lucro o dobro da estimativa, tá? Então, assim, as ações elas
tem que estar ali perto dos $4.000, sabe? Então ela está nos 3.300, então acho que tem uns 20% ainda para subir, a empresa está voando. Como eu falei para vocês, o desenvolvimento do e-commerce, do comércio digital no mundo inteiro, ele é um caminho sem volta. A pessoa não começou a comprar em 2020 no online e vai, agora voltou, eu vou voltar no tempo, vou voltar para ter aquela experiência. Não, o cara já viu que é legal, né? Já viu que é interessante, que é cômodo, que é prático, que é ágil, que é mais barato, mais eficiente, né? Principalmente mais barato e eficiente. Então o cara começa a comprar online, né? Essas redes elas continuam crescendo. E é importante falar assim que a Amazon ela tem muitos outros negócios, tá? Ela é dona do Washington Post, do Jornal dos Estados Unidos, ela é dona da Whole Foods, que é uma rede de varejos de alimentos dos Estados Unidos, uma rede varejista gigante, né? Então tem muitas coisas, tá? Não é só tem várias frentes de negócios, tá? Aqui um pouquinho para mostrar para vocês em relação a agora nos últimos dias, últimas semanas, né? As ações se recuperaram um pouco, mas olha só aqui em relação a aqui eu estou na parte do balanço, depois na sequência eu mostro aqui o gráfico. Chegou a bater $3.600, caiu para 3.000, 20%, né? Mesmo com resultados muito, muito fortes. Deixa eu dar um zoom aqui. Mesmo com resultados realmente muito fortes quando a gente compara os trimestres aqui, né? Então, olha só, terceiro trimestre de 2020, 96 bi. Vamos voltar aqui, comecinho do ano, 2020, reportou no final de março, 75 bilhões. Veio pandemia, né? Olha só o que aconteceu com a pandemia. Ela cresceu aqui 13 bilhões, dá mais quase 20% do total de receitas no segundo trimestre. Intensificou, o mundo está complicado, ela aumentou mais 8 bilhões de receitas. Aumentou mais 8 bilhões, são mais 10% de aumento. Final do ano 2020, ela saiu de 96 bilhões para 125 bilhões, mais 20%. Então está aumentando 10, 15, 20% trimestre após trimestre. Lucro bruto no final de 2020, último trimestre, 46 bilhões. Tá? Receitas operacionais também crescendo bastante. Lucro, o EBIT daqui, né, o lucro antes dos impostos, 7,7 bi. Né? E aí o lucro líquido aqui, 7,2 bi. Né? Então, lucro por ação, que a gente viu ali, $14,08. Né? A Amazon é uma empresa que também não paga dividendos, então deixa lá o dinheiro para os caras. Né? Então, dividendos a gente recebe outras empresas, em FIIs, em REITs, deixa o dinheiro lá, que eles sabem realmente fazer dinheiro como ninguém, né? Sabem realmente agregar valor na companhia. E aqui a gente vê um pouquinho do histórico da empresa, se a gente for pegar o gráfico, vamos ver aqui um pouquinho ver se vai aparecer um gráfico da empresa aqui. Vamos ver se aparece o gráfico. Olha só, se a gente for olhar aqui o histórico da companhia, né? Mesma coisa, né? Em 2011 para cá, nem é um tempo tão longo aqui, as ações saíram de $216 e hoje estão $3.300. Né? Então, a gente está falando aí de uma multiplicação de 12 vezes em 10 anos. É uma bizarrice, né? Ela negocia 80 vezes lucro, então das empresas, das Big Techs é a mais cara, se for analisar, olhar para múltiplos, mas é uma empresa que é uma das maiores, né? Então tem muitas opcionalidades, ela é dominante na parte do varejo. A Amazon representa 50% de todo o varejo dos Estados Unidos. Né? Metade do varejo americano é comandado pela Amazon. É maluco isso. Né? Fora, a gente tem a questão do Amazon Web Services, né? Que é disparado aí o maior do mundo. Né? Então, aqui pelo SEEK Alpha, a gente também consegue ter uma visão diferente da Amazon também, né? Em termos dos 10 anos. Olha só, em 10 anos ela entregou um retorno de 1.725%. É muito louco. Vamos tentar pegar o máximo aqui para ver se aparece aqui. Não, o máximo nem chega a aparecer aqui. Ó. O 10 anos aparece. Em 5 anos, um retorno de 467%. E no último ano, ela subiu 65,08%. Tá? Aqui tem algumas notícias. Aqui não se liguem muito, porque não são de analistas mesmo, tá? Alguns analistas, mas tem... Aqui sim, alguns analistas, mas tem pessoas que também criam artigos, tá? Então, fica ligado aqui, às vezes o cara lê, nossa, fulano de tal falou, às vezes é qualquer pessoa, um leitor qualquer que criou um artigo e publicou ali no Thinking Alpha. Vamos ver um pouquinho aqui de mais resultados da Amazon, agora sim, né? Na sequência ali eu queria mostrar também um pouquinho dos resultados para vocês. Cadê aqui? Aqui a gente consegue ver a questão dos ganhos da companhia, as finanças, earnings per share, lucro, revisão, né, de 76% aqui, revisado nos últimos 90 dias. Aqui é legal a questão do consenso de mercado, é por isso que eu falo, né? Não sei se os analistas estão muito fora
muito fora assim da casinha ou se realmente o resultado é absurdo, né? Enfim, a empresa está realmente crescendo muito, muito mesmo. Que mais? Aqui falando um pouquinho, né? A Amazon cresce na pandemia, né? Então, um crescimento muito forte, assim, né? 100 bilhões de receita, né? Na questão da compra online, né? Então, isso a gente pôde ver também a Alibaba, né? Os grandes players do mundo são empresas antifrágeis, né? Aquilo que eu falei. Um momento de muito colapso, de muito estresse no mercado, o mundo está pegando fogo, essas empresas continuam crescendo, né? Então, elas têm realmente diferenciais, estão preparadas para esses momentos assim, né? E aqui veio o Finviz, né, gente? Aqui, ó. Olha só aquilo que eu falei para vocês. Ela chegou a bater 3.543 dólares. Aqui ela chegou a 3.300. Olha só como ela caiu aqui até agora, comecinho de março, né? E aí agora a gente teve, ela chegou a baixar de 3 mil dólares aqui em março, né? Por conta desses treasuries de 10 anos dos Estados Unidos que eu falei, mandei vários áudios para vocês, né? Eu começo a bater nas empresas tech de crescimento, ela saiu aqui, caiu mais de uns 15%, nem é tanto, né? Se a gente for olhar, 15% é nada, no mercado de renda variável, né? Então aqui ela já voltou para 3.300 dólares, eu acho que ela tem muito para andar ainda, tá? Aqui um pouquinho do preço-lucro, né? Do PI dela, né? Quando vocês ouvirem o PI, né? Alguns analistas, alguns vídeos, o PI, né? Porque a pessoa está falando com a sigla em inglês, tá? Que é o PL. Quando eu falar PI, é o PL, né? Que é o P/E, né? Então, ela negocia 80 vezes lucro, mais o forward, né? A projeção para o próximo ano é de 51 vezes lucro. Não é barato, mas é Amazon, né? Está tendo uma ação de uma empresa que vale 1,6 trilhão de dólares, uma empresa que tem multi-receitas, tem receitas no planeta inteiro, cresce a parte de Amazon Web Services, que é aquilo que a gente falou, né? Na tendência global de ter mais servidores na parte da nuvem, né? Então, é uma receita muito, muito relevante para a companhia, né? De difundir essa parte da parte de computação na nuvem, né? Então, acho que é um combo bom, né? De ter os servidores físicos para poder armazenar os computadores todos e também ter as ações da Amazon, né? Então, tu ganha na parte do serviço propriamente dito e da parte do hardware, né? Dos servidores, né? Dos computadores que armazenam todas essas informações aí, né? Então, isso é bem bacana. Isso no Equinix e na Amazon, né? Aqui no Yahoo Finanças, vamos olhar também, que tem um outro olhar também. Isso aqui é bacana, eu gosto muito do Yahoo Finanças, que além de trazer essa parte gráfica aqui, olha só que loucura, né? Então, desde o comecinho, é legal o gráfico, ele mostra desde o início, né? Custava 2 dólares, né? Isso aqui é uma coisa maluca, né, gente? Que eu falo muito a questão para vocês, assim, em relação à simetria da Bolsa, né? Então, um único acerto na vida, o cara pode errar todas as empresas, um único acerto na vida muda completamente o patamar. Né? O cara que botou lá 100 dólares, 1.000 dólares na Amazon, lá no comecinho, 20 anos atrás, esqueceu, né? Não teve preocupação, tá lá, tá na Amazon, né? Tá numa empresa pequenininha que eu acho que vai crescer, enfim, na Apple, na Amazon, uma empresa grande, ou hoje, daqui a pouco, uma empresa que daqui a 10, 20 anos vai prosperar. Cara, a gente está falando de 4 para 3 mil, né? Então são 1.000 vezes. Então 1.000 dólares viraria 1 milhão de dólares, né? 1.000 dólares. Então, essas assimetrias, assim, são investimentos que não têm teto, né? A gente não tem que cuidar com a questão da ganância, né? Mas a gente tem que olhar assim, não tem teto, né? Só tem que ter paciência, que é o mais difícil das pessoas desenvolverem. Paciência, o perfil comportamental do investidor é tão importante, né? E aqui é legal que no site ele fala da questão das recomendações. Isso aqui é bizarro também, né? A gente olha aqui, ó, são 47 analistas. O Yahoo Finanças é um dos principais portais de acompanhamento de ativos, tá? Isso globalmente, tá? Quando a gente está falando de Yahoo Finanças, a gente pode pegar a versão em português. Aqui a gente tem 47 coberturas de analistas de Wall Street, de empresas renomadas, tá? E desses 47 analistas, a cada um dos meses, eles renovam aqui as recomendações, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo aumentar. Ó. Então, aqui, deixa eu ver se dá para passar. Não, aí ficou... Opa! Mudei aqui do Yahoo Finanças. Diminui um pouquinho o zoom, ficou demais. Ó, aqui a gente consegue ver as tendências de recomendação, né? Então, dos 47, aqui teve 3 analistas que ou não reportaram ainda em abril ou saíram da cobertura das ações. Então, no total aqui, dos 50 analistas que cobriam ela em março, passou para 47 em abril, 28 recomendam a compra e 15 recomendam a compra forte, que é comprar, mas comprar muito, né? Que é o strong buy, né? Aqui é o buy, aqui é o strong buy para comprar, mas comprar pesado, porque as ações estão baratas, as ações têm valor, tem potencial de crescimento, está no mercado de tendência de alta, né?
Então isso aqui é bacana, é interessante a gente poder olhar. E esse é um outro site que eu queria também compartilhar com vocês, também vocês podem adicionar nos favoritos, que é o Guru Focus. Esse é um site bem interessante, tá? Usado aí por vários analistas aqui para poder olhar ativos internacionais, eu gosto de usar também bastante. E o Guru Focus, a gente consegue olhar a posição dos investidores. Eu quero saber quais são as ações do Bill Gates, quais são as ações do Warren Buffett, né? Quem tem as ações da Amazon, quem tem as ações da Apple. Então isso aqui é bem bacana, interessante. Aqui eu trouxe da questão das ações da Amazon, né? Então, o Jeff Bezos possui apenas 53 milhões de ações, uma ação custa 3 mil dólares, né? Então, só fazer a continha, alguns bilhõezinhos. Ele vem vendendo ao longo dos últimos anos, sempre ele vende um pedacinho, né? Um pedacinho de alguns bilhões de dólares, porque ele está querendo investir na Blue Origin, né? Que é a empresa de exploração espacial, né? Tem a empresa do Elon Musk, né? A SpaceX, e tem a Blue Origin, que é a empresa do Jeff Bezos. O pessoal tem a mania aí de querer ir para Marte, né? Querer fazer exploração especial, né? Que mania, que coisa séria isso. A Vanguard aqui a gente está na Amazon, a Vanguard é uma das principais gestoras, né? Tem 6% da companhia, BlackRock também, a State Street, né? Então, caras muito grandes aqui têm posições, 109 milhões de ações da Amazon e assim por diante. E aqui a gente consegue ver, né? Se vocês quiserem de repente olhar, dá para pesquisar pelo ticker, né? Pelo código da ação, ou pelo guru, né? Pela pessoa, ou pela companhia, né? Então vamos tentar ver se a gente consegue aqui abrir, ver se vai dar certo. Olhar as ações do Warren Buffett, da Berkshire Hathaway. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui e abrir o portfólio. Então a gente clica aqui no Warren Buffett da Berkshire e a gente consegue ver, olha só que legal. Isso aqui é a versão free, tá? Então todo mundo pode ter acesso. Se tu pagar a versão aí tem mais informações, mas aqui tu já consegue ver a posição do Warren Buffett. E aqui é a posição do Warren Buffett, olha só. Esse é o mapinha da carteira dele. Então, olha só o quadrado da Apple, né? Esse é o quadradinho das ações do Warren Buffett. Basicamente, ele tem o quê? Olha só, 60% dessas 4 empresas aqui. Então, ele tem, deixa eu ver se apareceu, 43,61% do portfólio é Apple, Bank of America, que ele reduziu ano passado, Wells Fargo, JP Morgan, alguns bancos, só que aumentou o Bank of America, que é o maior banco americano. 11,34% do portfólio dele é Bank of America, ele tem 8% do portfólio dele na Coca-Cola, ele tem 10% da Coca inteira, Coca-Cola dele. Como curiosidade, também a Coca-Cola, ele tem na sede da empresa, na Berkshire, uma máquina de Coca-Cola. Né? O Warren Buffett tem 90 anos, toma Coca-Cola todo dia. Né? Para quebrar a nossa rotina de atleta, que a gente cuida, não toma refri, tá lá o velhinho com 90 anos tomando refrigerante. Aqui a gente tem a American Express, que é 6,79% do portfólio. A Kraft Heinz, né, que teve um prejuízo bastante grande recentemente. E ele tem várias empresas aqui no portfólio, tem a Mastercard, tem a Visa, tem a BlackRock, né, enfim, tem a Chevron, né, então tem... E aqui a gente consegue ver, olha só, a gente consegue ver a Apple, aqui quando que ele reduziu a posição, esse site é bem legal, tá? Então é bem legal, olha só, dia 31 de dezembro de 2020, ele vendeu 2% das ações, né, um pouquinho, né, 10% do total que ele tinha aqui em carteira. Deixa eu ver aqui mais. Não, reduziu 6%, deu 887 milhões de ações, coisinha pouca, né? Comprou o Verizon, né? Comprou as ações da empresa de telefonia, a Verizon, né? Verizon, deixa eu falar certinho. A Wells Fargo reduziu, né? A Merck, empresa de farmacêutica, a AbbVie, ele comprou também, a T-Mobile, né? A AT&T, a Barrick Gold, ele vendeu depois ele comprou a Chevron também. Então aqui são os principais movimentos que ele fez e aqui aparece todos os movimentos aqui ó, no final de 2020, setembro e dezembro. Dezembro as últimas posições e a cada trimestre, de tempos em tempos, eles atualizam isso aqui, né? Então eles também têm um prazo que eles podem estar deixando oculto, né, as movimentações e a gente consegue depois de um tempinho saber o que esses caras, esses principais aí caras aí do mercado, aqui a gente consegue até filtrar, vamos ver se aparece todas as ações que ele comprou. Ó, isso aqui é legal, tudo que ele vendeu, ó, Barrick Gold ele vendeu tudo no final do ano, né? Se expondo, saiu da parte do ouro e vendeu a posição. JP Morgan ele vendeu também no final do ano. Que mais? Vendeu GM, aqui ele reduziu 0,09, vendeu um pouquinho de Apple, 2,81%. Vendeu 0,75 Wells Fargo e foi aumentando algumas posições. Então aqui a gente consegue filtrar nas que ele vendeu, na que ele aumentou. Então dá para usar vários filtros, ó. Olha só que legal. Aqui tudo que ele comprou no finalzinho do ano.
a AT&T, a Merck, a AbbVie, algumas empresas farmacêuticas. E aqui a gente consegue ver o portfólio. Aqui vocês conseguem pesquisar por empresa, por guru, né? Então dá para pegar um gestor internacional, ver qual que é a posição dele aqui. Então é bem legal, bem interessante. Legal, gente? E aqui, falando da Amazon, cara, não tem como também deixar de assistir a história. Se vocês querem investir, se vocês querem investir, isso aqui é um videozinho um pouquinho antigo, 2019, mas se vocês querem investir e entender um pouquinho dos negócios, a gente tem que entender a cultura, a formação, como que a empresa se desenvolveu, e a gente não, quando a gente fala de Amazon, a gente não pode deixar de entender um pouquinho da cabeça, como o Jeff Bezos pensou, né, como que ele criou a Amazon, né, o homem mais rico do mundo. Hoje agora não sei se ainda é o Elon Musk, né, passou, voltou, a Tesla caiu, não sei se o Jeff, eles ficam trocando de posição ali, né, então cai as ações, um passa a ser mais rico que o outro, mas estão ali os caras, os três ali, Bill Gates, Elon Musk e o Jeff Bezos, né. Então tem que assistir esse documentário também, 18 minutinhos, tempinho de tomar um café, vai assistindo, é bem bacana, falando um pouquinho da trajetória do homem mais rico do mundo. E aqui eu queria também deixar para vocês os 10 livros que o Jeff Bezos indica para que vocês possam ler. Então isso aqui é bem legal, tá? De repente tem alguns livros aqui que vocês... Se tornou o homem mais rico do mundo. Pausa. Aqui vai ter, de repente, alguns livros interessantes que vocês podem, de repente, pelo título, pesquisando, falando, ó, Feitas para Durar. Ele traz aqui, acho que dois livros do Jim Collins, Feitas para Durar, Criação, Rework, A Lógica do Cisne Negro, né, do Nassim Taleb, O Dilema do Inovador, Made in America. Então tem alguns, A Mentalidade Enxuta nas Empresas, que é o Lean Think, de James Womack, Feitas para Vencer, do Jim Collins, e Feitas para Durar. Então, e Os Vestígios do Dia, de Kazuo Ishiguro. Então tem 10 livros aqui para que vocês, de repente, possam se inspirar, de repente achar um título interessante. Quem está indicando é só nada mais, nada menos que o Jeff Bezos. Beleza, meus queridos?